Assim que encontrar, põe as mãos sobre a Bíblia. Nosso Deus é nosso Pai. Fala nesse momento ao nosso coração o que precisamos ouvir. Dirige essa mensagem. Fala ao nosso coração, pois precisamos da direção do Senhor. Que nada venha do homem, mas tudo venha de Ti, para nos abençoar. Diga amém. Graças a Deus. Hoje se comemora o Dia dos Pais, sim ou não? E não tem exemplo maior de amor de pai do que o amor de Deus. Amém? Ainda que o filho não mereça, o pai sempre estará de braços o quê? Abertos. Deus estará sempre de braços abertos. Aqui nós temos exemplo que Jesus dá sobre o amor do Pai. 12 irmãos. Muitos pregam que era bom estar na condição do filho mais velho, mas eu não vejo assim, porque tanto o filho mais novo e o filho mais velho estavam perdidos, estavam distantes do pai. O mais novo falou: quero ir embora da casa do pai, quero ir embora. O outro permaneceu na casa do pai, mais distante do pai. Talvez você já viu filho que mora na mesma casa, mas praticamente é como se não vivesse ali. Não fala com o pai, e se falar, fala pouco, não abraça. Esse filho mais velho estava dentro da casa do pai, mas também estava distante. Tem muitas pessoas que ela está distante do pai, dizendo: eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir a Deus, eu quero viver a minha vida. Porque esse filho mais velho o mais novo falou para o pai: me dá a minha parte, eu quero viver a vida do meu jeito, eu quero vivenciar o que o mundo tem para mim. Esse aqui declarou uma pessoa que ela quer viver o pecado mesmo. Ela vai para o mundo do pecado, da prostituição, do alcoolismo, do adultério, de tudo que não presta que esse mundo oferece. Esse é o filho mais novo que falou: vou embora, pai, me dá o que me cabe, que eu não quero ficar mais aqui. O outro permaneceu, sim ou não? Mas você vê que em vários versículos o quanto ele estava chateado com o pai, e no final nem em casa queria entrar. Enquanto meu irmão estiver aí, eu não entro, pai. Então ambos estavam perdidos. Tanto é que você vai ler na Bíblia, no versículo 11, é uma continuação. Não é o que você lê aí, no versículo 11? Continuou, ou seja, ele estava falando antes já dessa passagem, que era da parábola da ovelha perdida, que representa o filho mais novo, e da dracma, o quê? Perdida, que representa o filho mais velho. A ovelha perdida, ele fala que é aquele que se afasta e não quer mais estar na casa do pai como um jovem, o filho mais novo. Amém? A dracma é aquele que perdeu dentro da casa, ou seja, está na igreja ainda, mas está perdido. Porque frequentar a igreja, congregar é muito importante, mas isso não sugere que eu estou salvo dentro da igreja. Isso não sugere que a igreja, por frequentar, eu vou ser salvo. Não, dentro da igreja eu tenho que vigiar, sim ou não? Tem que vigiar. Porque ele mesmo declara, você vai ler comigo: pai, eu nunca transgrido uma ordem tua, ou seja, eu não desobedeço a tua palavra. Mas ele estava com o coração magoado e o orgulho, uma das coisas pior do que uma pessoa que está lá fora, que ela reconhece que está errada, é a pessoa que está dentro da igreja que não reconhece o erro. O pior ainda é o orgulhoso. Lembra de Saul?
que batia o pé, que estava correto, que estava fazendo a vontade de quem? Do pai. É o orgulho. Então você vai ler comigo aqui essa passagem, que ambos estavam distante do pai, mas o pai estava sempre de braços o quê? Aberto. Diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele fez o quê? Repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra o quê? Distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. Quando ele pediu para o pai, me dá minha bênção, o pai negou? Não. E o pai sabia que ele ia embora, sim ou não? Deus prospera, sim ou não? Deus, ele tem bênção para a sua vida? Tem. E aqui é uma pessoa que recebeu a bênção e foi embora. Não quis mais viver na casa do pai. Ele disse: pai, eu quero ir embora. E pegou os bens e começou a viver uma vida dissolutamente, ou seja, uma vida errada, no pecado, os prazeres da carne, e foi embora. Aí a Bíblia continua falando, lá no versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. É certo, se eu me afastar de Deus, eu vou passar o quê? Necessidade. Quando eu falo necessidade, não é só financeiramente falando não, porque tem pessoas que estão distantes de Deus e estão bem financeiramente, mas é de paz. Tem pessoas que ela tem dinheiro e não tem o quê? Paz. A pior coisa de tudo não é a falta de dinheiro, é a falta de Deus. Sim ou não? A pior coisa que existe não é faltar dinheiro, é faltar Jesus na vida da pessoa. Se ela não tem Deus, ela não tem nada. Amém? Então ele começou a passar necessidade, passou a passar privações. E olha o que a Bíblia fala, ó, continuando, versículo 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos aguardar o quê? Porcos. E ali ele desejava ele fartar das alfarrobas dos porcos com que comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Olha a situação dele. Sabe o que eu paro para imaginar? O seguinte: eu trago para o mundo espiritual. Esse rapaz, ele estava ali desejando comer a comida de quem? Dos porcos. E se tem um animal que é sujinho, é o porco, sim ou não? Você pode dar um banhozinho nele que ele já pula na lama, na sujeira. E se tiver uma comida azeda, estragada, ele pula para cima, sim ou não? Agora você imagine se o pecado transmitisse mau cheiro. Imagine a prostituição, adultério, o alcoolismo. Se a pessoa conseguisse sentir o mau cheiro do pecado, seria assim, algo estragado. Toda vez que a pessoa pecasse, ela ia sentir aquele odor, aquele mau cheiro, que ela sabe que o pecado está fazendo mal para o corpo, ela está alimentando aquilo ali estragado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se o pecado tivesse odor, seria mais ou menos o que a gente lê aqui, imaginando. Tudo que é estragado, tudo que é podre, tudo que contamina, tudo que é sujo é o pecado. É quando você e eu assentamos a mentira, quando o diabo sugere para você roubar, se prostituir, beber, viver uma vida na farra, viver uma vida toda torta, é um pecado, é um mau cheiro. Aquilo que a pessoa, ela não vê, mas ela está alimentando de algo que é podre.
que vai destruir ela por dentro. Você entende, sim ou não? É o pecado. Então ele estava ali, na lama, estava ali no pecado. Ele trocou o reino, trazendo para a nossa vida, ele trocou o reino pelos prazeres que acabam, os prazeres carnais. Tem muitas pessoas que infelizmente trocam as coisas de Deus pelas coisas do mundo, que o diabo oferece todo dia, sim ou não? Todo dia o diabo está aí. Usa pessoas, usa todo tipo de pessoas para levá-la a voltar para a lama do pecado. Então você vê que a todo momento o diabo está aí, o pecado está aí. O inimigo está aí para fazer o que fez com Esaú, que ele troca o prato de lentilha pela bênção. Ele tinha a bênção, ele trocou pelo prato de lentilha, pelo prazer que ele ia comer e logo ia passar à vontade. É um prazer momentâneo. Imagina, ele chegou da caça cheio de fome. Aí Jacó falou: eu só dou para você se você me dá a bênção da primogenitura. E ele trocou. E depois que a barriga estava cheia, será que bateu remorso? Bateu na hora. O que eu fiz? O que eu fiz? Se Jesus, o próprio Senhor, o diabo teve coragem de tentar Jesus, imagina a gente. Se o diabo sugeriu essa troca para Jesus, imagine para a gente. Como assim, pastor? O diabo, lá quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, o diabo sugeriu essa troca. Troca, transforma essa pedra em pães. Ou seja, o que Jesus estava fazendo? Jejuando 40 dias, se consagrando, se alimentando o espiritual. É fácil jejuar? É difícil. Eu falo por mim, quando eu era mais novo, uns 25 anos, 26 anos, eu já fiz jejum de dias, aonde o osso começava a doer. Você ficava dias sem comer, o osso já doía. Agora eu não faço tanto mais, eu faço horas, eu não consigo mais fazer igual antigamente. Mas 5 horas que a pessoa faz de jejum, o corpo já começa a pedir. Aí passa a esposa lá com algo gostoso para comer, como que fica? Vem aquele cheiro do almoço, aí começa esse contrito. No momento é difícil, é sacrifício, você está jejuando, você está orando, está em consagração. Mas se o diabo teve ali, diante de Jesus, coragem para tentar Jesus, falar para ele trocar o espiritual pelo carnal, imagine a gente, todo dia ele está aí para sugerir essa troca, porque Jesus estava como carne. Jesus, quando veio ao mundo, ele estava com um corpo de carne, sim ou não? Ele sentia dor. Jesus, ele tinha fome? Tinha. Agora imagina 40 dias sem comer. Aí o diabo falou: troca. Se você é filho de Deus, ou seja, você tem autoridade, você pode transformar qualquer coisa. Então transforma essa pedra em comida e come. Para que ficar aí com esse sacrifício? Para que tanto sacrifício? Para que tanta oração? Aí o diabo fala: para que ficar acordando tanto na madrugada para orar? Se você já ora de dia. Para que ir na igreja domingo? Vai de vez em quando. Para que ler a palavra agora? Vai se divertir, depois você lê. Ele sugere a troca das coisas espirituais pelos prazeres o quê? Mundanos e carnais. Só que aí tem aqueles que trocam, como esse rapaz aqui. Fala: eu estou jovem, eu quero conhecer as coisas desse mundo. E ele trocou, foi para longe do pai, sim ou não? Só que aí a coisa foi de mal a pior. E já estava ali alimentando com os porcos. Então sugere o seguinte: não era só o corpo físico dele que estava sujo, mas sim por dentro. A alma dele estava podre. Mas ele caiu em si, sim ou não? Olha o que a Bíblia fala.
Ali ele desejava comer, né? As comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro o quê? De fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus o quê? Trabalhadores. E levantando-se foi para com o pai, e vinha logo ele de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele fez o quê? Correu, abraçou-e o quê? E o beijou. Diga a glória a Deus. Esse é o Pai Celestial. Não importa se a pessoa está com a vida toda torta lá fora, drogado, viciado, na prostituição, fez tudo que é errado, matou. Para o homem, às vezes, o homem não quer perdoar, sim ou não? Mas o Pai está ali de braços o quê? Aberto. Vem. Se você quer se entregar, vem. Vem, meu filho. E ele recebe o filho. Aí começa a transformação que a gente vai ler agora. Qual é a transformação? Ele fala no versículo 21. E o filho disse ao pai: Pai, pequei. Ou seja, se arrependeu? Sim ou não? Se arrependeu. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestir, põe um anel no dedo e sandália onde? Nos pés. Quando a gente lê, quando ele sugere trocar a roupa da roupa nova, a veste nova representa o perdão. Ele tira aquela veste suja de pecado e a pessoa veste uma veste o quê? Limpa. É o que a Bíblia fala: ainda que os vossos pecados estejam vermelho como escarlate, se tornarão branco como a neve. Ali ele recebeu o perdão. Sandália dos pés. E o significado, anel no dedo, eu falei de manhã. Anel no dedo representa autoridade. Você vai ler em várias passagens da Bíblia. Eu gosto de usar a Daniel. Lembra de Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões, sim ou não? Quando trouxeram uma lei para o rei Dário assinar, que ninguém pudesse orar, que ninguém pudesse pedir ninguém, aí o rei assinou com o quê? Com o anel de sinete. Aquele anel, ele tinha uma espécie de assinatura. Aquele anel era a autoridade do rei assinar os documentos. Aquele anel representava a autoridade dele. E quando esse jovem aqui recebeu o anel do pai, o que ele tinha perdido? A autoridade. O que você recebe quando você aceita a Deus na sua vida? Quando você se entrega à autoridade dos céus. O diabo, ele sabe quem é de Deus e quem não é. Eu falei essa semana, tem uma palavra que fala que aquele que é de Deus, o diabo, o maligno, não toca. Ele sabe quem é dele, quem é de Deus. Então, aquela pessoa que tem vida com Deus, ela tem autoridade sobre todo o mal. Ela tem autoridade de oração também. Se você tiver vida com Deus, até sobre as doenças você tem autoridade em repreender a doença e ela vai embora em nome de... Não é cargo de pastor que faz a doença ir embora somente. Não é ser pastor, não é ter o seu obreiro. A partir do momento que a pessoa se torna filho, ela tem autoridade na oração dela. Jesus falou que tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Então, quando você vê o inimigo se levantando contra a sua família, você repreende inveja, repreende doença. Se a porta se fechou, veio o desemprego, você ora com autoridade, uma porta maior, Deus vai e abre. Você tem autoridade através da sua oração. Essa autoridade que Deus dá para o filho. Amém? Aquele que se coloca como filho. Porque todo mundo fala que é filho de Deus, sim ou não? Aí fora todo mundo, eu também sou filho de Deus. Não, filho de Deus é o que tem vida com Deus. É que obedece. É que prioriza a Deus em primeiro lugar. Amém?
é aquele que não troca as coisas espirituais pelas carnais, aquele que não troca o reino por coisas passageiras. É o filho, é o que permanece na presença de quem? De Deus. Então, quando a pessoa ela tem vida com Deus, ela tem um anelo, ela tem autoridade, e através da oração, aquilo que ela falar, o Pai honra a oração dessa pessoa. Tanto é que Deus fala com o outro também: tudo que você pedir, você vai ter. Tudo que é meu é teu, Deus falou. Amém? Então, a igreja, aqui você vê que o pai devolve para o filho a autoridade. Aí diz mais, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e começaram a regozijar-se, né? Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximou-se da casa, ouvindo a música e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou e disse: veio teu irmão, teu pai, e mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Diga graças a Deus. E ele ficou feliz da vida, amém? Pulou de alegria? Não, ele fez o quê? Se indignou. Não ficou feliz com a volta do irmão? Não era para ele ficar feliz, sim ou não? Poxa, o meu irmão voltou para casa, que bom, vou abraçar ele. Foi isso? Não, que nem voltar. Então você vê que até o mais velho também não estava bem, espiritualmente falando. Ambos estavam distantes do pai, né? Só que um estava fora da casa, não estava morando mais com o pai, e o outro estava morando, né? Estava frequentando a casa do pai. Mas ambos estavam perdidos. A diferença é que um estava dentro de casa e o coração estava sujo. E se você for ler lá a parábola da dracma perdida, você entende isso. Para não prolongar muito, eu vou só simplificar. O que significa essa parábola da dracma perdida? Antigamente, quando o homem pedia uma mulher em noivado, não era uma aliança, era uma espécie de coroa que tinha 10 moedas de dracma aqui, Amém? E essa dracma, ela ficava bem na coroa, em cima da cabeça da mulher. E ela tinha que ter muito cuidado com aquilo, porque era algo sério, sim ou não? Ela não podia perder aquilo que representava o quê? Uma aliança. Só que ela perdeu, e agora? Né? Se o noivo chegasse e não tivesse a dracma, ou seja, em outras palavras, você não teve cuidado, ou seja, não é algo sério para você, você foi desleixada. Então, ela só encontrou aquela dracma perdida porque ela varreu toda a casa, ou seja, foi tirada toda a sujeira. A dracma foi perdida dentro de casa, ou seja, a pessoa que está perdida dentro da casa. Então assim era esse filho mais velho. Ele estava ali, mas não estava aceitando o irmão voltar, estava chateado com o pai, porque o pai deu bens para o filho mais novo, mesmo sabendo que ele ia gastar tudo na vida errada, e ele ficou chateado. Tem pessoas revoltadas com o pai. Eu estou na igreja e aquele lá está com a vida toda errada, está prosperando mais do que eu. Será que tem filho assim revoltado com Deus? Sim ou não? Como é que pode? Eu te sirvo. Lá aquele ciclano lá, com a vida toda torta, e o Senhor está prosperando ele. Né? Assim estava esse filho mais velho, chateado, sim ou não? Indignado, sim ou não? Olha lá, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Ele queria entrar para casa? Não. Saindo, porém, o pai, quem foi procurar ele? O pai, para conciliar. Olha o amor do pai novamente, sim ou não? O pai não amou o mais novo mais do que o mais velho. Amor? Não. Ambos o pai estava ali cuidando, sim ou não? O pai vai amar mais do que o outro? Não. O pai está ali para cuidar de cada um de nós, sim ou não? Só que a gente entende, quanto mais você se entregar, se envolver nas coisas de Deus, mais você vai ser abençoado. Isso é fato. Quanto mais você dá e se doa para Deus,
você será recompensado. Não adianta eu querer mais do que o irmãozinho ali, que se doa mais, que busca mais, que vive mais para Deus, querer mais do que ele, eu querer mais do que ele. Não. Quanto mais a pessoa se doa para Deus, mais leva as coisas de Deus a sério, mais ela vai ser honrada por quem? Não era assim com Caim e Abel? Abel ficou chateado, porque Caim ficou chateado, porque Abel é mais abençoado, e ficou chateado, ficou com o rosto virado, semblante chateado, porque Abel se doava mais para quem? Para o pai. Então, o mais velho ficou chateado. Aí diz mais a Bíblia, versículo 29, olha o que ele falou. Mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo te sirvo, sem jamais transgredir o quê? Uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus o quê? Amigos. Vindo, porém, esse o quê? Teu filho, ele nem chama mais de irmão, vindo por esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso regozijar-nos e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi o quê? Então olha só o cuidado do pai, né? Com ambos dos irmãos, o que se perdeu, que foi para embora de casa, e o que se perdeu dentro de casa. Mas ambos o pai estava ali cuidando, amém? Estava ali abençoando. O outro se arrependeu e voltou. E o pai estava de braços o quê? Abertos. Deus não o julgou porque ele trocou, né, algo espiritual pelo carnal, pelos prazeres da carne. É claro que Deus enxergou nele o arrependimento. Que a pessoa, se ela trocar e não se arrepender, não adianta nada. Se ela ficar como Esaú, o que Esaú fez? Comeu, encheu a barriga e depois ficou lá se lamentando. Mas ele se arrependeu? Igual a Judas. Judas traiu Jesus. E Jesus ainda, quando ele beijou, chamou Judas de amigo, né? Como que pode, né? Olha como que é o amor de Jesus, né? Mesmo sabendo que Judas era daquele jeito, ele chamou Judas de amigo. Ou seja, sempre tinha oportunidade para ele, mas ele quis se arrepender? Não. Agora Pedro se arrependeu. Pedro errou do mesmo jeito também. Pedro negou Jesus. Pedro falou para Jesus: pelo Senhor eu morro, pelo Senhor eu dou a minha vida. E quando chegou num momento difícil, os soldados falaram, as pessoas falaram: esse aí é um dele. Ele falou: não. Aí Jesus falou que o galo ia cantar e cantou, né? Só que lá na frente, Pedro, ele chorou amargamente, mas de arrependimento. Não foi como Judas, de remorso. É a pessoa que ela erra, chora, a consciência pesa, mas amanhã erra de novo. Não, eu vou mudar, eu vou abandonar isso, agora eu vou pegar firme com Deus. Faz 1000 promessas para Deus. Aí quando vem o pecado, ela cede de novo. Ela não luta contra o pecado. Pedro, porém, mesmo reconhecendo que ele não era merecedor, ele falou como esse filho aqui, o mais novo: nem preciso o Senhor me tratar como um filho, eu não mereço mais ser filho. Pedro falou: não mereço mais ser discípulo. Ele não se colocava mais como discípulo, mas Jesus teve um cuidado muito grande com ele. Quando Maria estava lá no sepulcro chorando, porque Jesus havia sido morto e Jesus havia ressuscitado, perguntou: Maria, por que você chora? Maria não reconheceu Jesus ali na hora. Levaram o meu mestre, mataram. Aí ele falou: aquele que você procura não está aí. Ressuscitou. Aí quando ele chamou Maria, ela reconheceu: Rabi, mestre. Ela reconheceu que era Jesus. Aí Jesus falou para ela: vai lá, avisa os discípulos que eu ressuscitei, e avisa também a Pedro. Ele
Ele fez questão de colocar o nome de Pedro. Por quê? Porque se ele falasse só discípulos, Pedro não ia se incluir, porque ele achava que não era mais merecedor de ser discípulo. Aí teve o cuidado de Jesus para ele, sim ou não? Aí Maria foi lá e falou com ele. Lá na frente ele voltou a ser o quê? Discípulo. Agora imagine se Jesus não falasse o nome dele. Aí ele não se colocaria como discípulo. Mas Deus sempre está aí, dando oportunidade para a pessoa se lançar para ele, ser abençoada, sim ou não? Deus vai te dar o anel de autoridade para aquilo que você declarar ser abençoado em nome de Jesus, amém? Não troque o que é eterno, o que é espiritual, a sua alma, sua salvação, pelas coisas passageiras, amém? Pelas coisas mundanas que o diabo está sempre aí sugerindo. Permaneça firme, que Deus ele tem bênçãos para você aqui na terra também, amém? Deus tem bênçãos para você, mas o que mais ele quer é que você tenha intimidade com ele, vida com ele, e você será honrado em nome de... Quem entendeu em nome de Jesus? Coloca essa palavra no seu coração, amém? Nós vamos participar agora da Santa Ceia.